Gratidão. E aqui mais mensagens chegando dos nossos mestres ascensos. Um dos principais mestres que participou muito do meu processo, no momento onde eu estava realmente precisando de muito impulso, que é Moria ou Amar. Então é o mestre da vontade, né? Então da vontade de fazer. Então a mensagem que chega é: não desista. Então as pessoas que estão no processo de evolução, mesmo todos nós que estamos nesse processo de ascensão, precisando de impulsos, precisando de energia, trazendo cada vez mais essa vontade de transcender esse mundo todo que nós já experienciamos muito e que nós queremos agora experienciar algo novo, né? Algo fluido, algo simples, algo onde a simplicidade, onde a vontade, onde o amor prevaleça entre as pessoas e principalmente a colaboração. Então esse mestre traz uma energia muito forte de não desistirmos, né? Porque o processo ele exige de nós manter esse fogo, manter essa chama, e a gente sabe que às vezes a gente se pega em alguns pontos, mas continue. Então essa é a mensagem, não pare, continue. Então o que acontece quando a gente entra nesse fogo cósmico, digamos, né? Essa vontade, né? Que no passado, ou sabedorias do passado como Agni Yoga, né? Sempre trouxeram essa forma de atuar, de não parar, né? De entrar nessa espiral e subir, transcendendo estados já alcançados, transcendendo situações já vividas, para que a gente possa expandir o nosso mundo e viver de uma forma mais integrada. Então todas essas sabedorias, elas estão completamente unidas à consciência cósmica, incluindo a nossa egrégora, que trabalha com a essência, com a união do ser, a sua essência principal e a sua reconexão a todo esse universo muito mais amplo. Então, a sabedoria da Agni Yoga traz esse princípio que foi disseminado pelo mundo todo, mas também, de alguma maneira, foi ocultado, né? Foi colocado como misticismo, como coisas que não traduziam para as pessoas uma prática, uma realidade. Então, a instrução dos grandes mestres sempre foi você continuar, né? Ou seja, como que você consegue sair da Matrix e perfurar isso, né? Sair de fato, fazendo esse processo. Ou seja, você tem que transcender as portas, as paredes, né? Você tem que ir além. Então, cada coisa que você vê, você não observa aquilo como só aquilo. Você sempre pergunta, tá, mas o que tem além disso? O que tem mais além disso? O que tem mais além disso? Então, esse movimento que você faz de dentro, que é um movimento intencional do seu ser de buscar algo mais, vai perfurando esses caminhos, esses espaços, que muitas vezes você tem paredes, mas você está buscando ver além delas, né? Derrubá-las, entre aspas, né? No sentido de você transcendê-las, transcender os muros da Matrix, transcender os padrões mentais, transcender as formas de pensamento, transcender as emoções, né, contidas naqueles pensamentos, transcender aqueles comportamentos padrões, aqueles comportamentos de que tem que ser assim, não existe outra maneira. Então essas energias mais elevadas, as consciências mais amplas, trazem para nós que muitas vezes esses processos eles só existem na nossa mente, né? Então são crenças que nós precisamos transcender para que a gente encurte esse processo, facilite esse caminho. Então muitas vezes a gente acha que a gente precisa de 50 passos para fazer uma coisa, e não é necessário, né? Só é necessário que você desobstrua esses canais para perceber
que muitas vezes aquilo não é necessário. Com 2 ou 3 você vai realizar aquilo que você precisa sem muita dificuldade. Então, essa saída desse modelo que foi imposto, né, é crucial para que a gente consiga criar. Né? Então, a criatividade é inata, é algo que nós temos, que faz parte da nossa energia, é da nossa vida, a energia criativa, unida à energia crística. Então, são energias fundamentais para a expressão da vida e a manutenção da vida. Então, a elevação passa, como esse mestre nos ensina, por você não desistir, você transcender cada coisa que você percebe que já foi, que já não te serve mais, e continuar nesse movimento intencional interno de buscar. Né? Então, dentro dessa linha da busca, você começa a penetrar outros níveis de consciência que você não tinha consciência. Então, até você chegar no nível da sua mente, começar a organizá-la e transcendê-la, existe um caminho. A gente fala, não, mas como é que eu vou transcender a mente, né? Ou seja, como é que existe uma lógica mental, porque eu tenho que fazer as coisas desse jeito? Sim, você precisa construir essa lógica para depois transcendê-la. É um paradoxo, né? Tudo é assim no universo. Então você precisa construir a lógica de fazer uma coisa passo a passo. Você precisa ter um processo, porque mentalmente você constrói esse processo para realizar aquilo. Quando você começa a fazer as coisas assim, você começa a entender a lógica. Só que vai chegar um momento que você não precisa mais da lógica. Você vai começar a trabalhar o outro lado do cérebro, que é o intuitivo, o criativo, a percepção. E isso precisa aflorar. Então, faz parte da expansão de consciência essas energias começarem a atuar no seu lado, o lado do seu cérebro mais criativo, mais expansivo, e que você então saia daquela lógica e comece a trabalhar através da percepção, da intuição. E daí que começam a vir as mensagens superiores. Então, a conexão com a sua mente superior, ela acontece a partir do lado direito, né, do seu cérebro. Ou seja, você precisa tocar essas energias, você precisa trabalhar essas energias, seu cérebro precisa estar conectado a frequências mais altas, mais elevadas, para que ele possa acessar essas informações. Então, como deixa a mensagem do nosso mestre, amar, enfim, né, que é a gente não desistir e permitir que essa vontade, que essa energia vá penetrando níveis de consciência por níveis de consciência mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, para que a gente consiga chegar num momento onde a gente começa a unir esses dois lados, tanto o criativo, quanto o intuitivo, quanto a lógica. Então você deixa de ser um ser que vive descrevendo a vida para ser um ser que passa a viver a vida. Então existe um momento, uma diferença de percepção e de funcionamento do nosso próprio mecanismo para que isso aconteça. Então, dentro dessa linha, quero te convidar com 2 cursos que estou ministrando, que já são áreas que eu trabalho, que já venho trabalhando há muitos anos, que é a área de gestão de projetos e de co-criação de projetos. Então, com todo esse meu processo de transformação, eu comecei a aprofundar a área de co-criação. Então, eu tenho um curso de co-criação de projetos, onde você vai poder participar desses mecanismos e compreender melhor como é que isso acontece dentro de você. Sempre baseado nas energias que estou trabalhando, né, nas nossas energias cósmicas. Então, essa cocriação de projetos, ela nasceu já lá atrás, 2021, porém eu reformulei tudo em função dos novos ensinamentos e da minha mudança total, quase que total, evolutiva, quando descobri então essa junção da minha origem com todas essas informações que eu já vinha trabalhando.
Então, te convido a esse participar, se inscrever nessa cocriação de projetos. E tem um outro curso também, que é voltado para uma mentoria, para a formação de líderes conscientes. Então, nós estamos entrando aí nas empresas também e nas atividades. Então, não importa que atividade você esteja desempenhando, qual que é a ideia dessa formação? É justamente trazer consciência, trazer luz para as atividades que você está desenvolvendo. Qual que é o intuito dessas mentorias? Ajudar as pessoas no mercado de trabalho ou na forma de trabalhar, porque nós estamos passando por uma mudança muito grande com a transição planetária e sabemos que as pessoas enfrentam dificuldades quando elas estão nesses processos de evolução e as suas atividades começam a mudar completamente, né? Então, dentro de uma empresa, ela já não se encaixa mais, ou ela entra numa empresa e acontece um processo desse interno com ela e ela tem que reformular tudo. Então, estamos lidando com várias pessoas e com várias situações que entendemos, né, por experiência própria, que isso significa. Então, uma forma de colaborar e ajudar é através dessas mentorias, que são individuais ou em grupos. Quando acontece em grupo, nós reunimos pessoas a partir de frequências e vibrações que estão em consonância, que estão mais em alinhamento com a proposta de cada uma delas, para que isso possa crescer, né, e florescer, e que cada um dessas pessoas possam se relacionar entre si, inclusive porque acontece de elas se relacionarem e descobrirem atividades que elas podem fazer em conjunto também. Então as coisas vão se moldando, vão se multiplicando, e a ideia é que a gente possa realmente aumentar essa egrégora, né? Criar uma egrégora maior, com mais energia, com mais criatividade, para que todos possam colaborar e que todos possam atuar com os seus projetos, desenvolver seus próprios projetos a partir de uma consciência mais elevada. Por quê? Porque sabemos que tem tecnologias e situações que não vão continuar, digamos aí, nesse mercado, né? Nessa forma de trabalhar. Então isso também nos ajuda a trazer insights e coisas novas que estão vindo lá do alto para essas mentorias, já sinalizando para as pessoas alguns caminhos que podem ajudá-las nessa caminhada profissional externa da nossa vida, unindo aquilo que nós somos com aquilo que nós fazemos. Então, vou deixar também na descrição desse vídeo os links e fique à vontade para você se inscrever, para tirar dúvidas, tem todos os contatos e eu vou ter um enorme prazer de te atender, de participar, de co-criarmos em conjunto aí projetos que colaborem para todos. Gratidão.